Olá! A comissão especial que analisa a proposta que trata da prisão após o julgamento em segunda instância já retomou os trabalhos. Os parlamentares debatem aspectos da constitucionalidade, da segurança jurídica e também do impacto da presunção de inocência com a sociedade civil organizada. Atualmente, o trânsito em julgado ocorre só depois que o julgamento de recursos nos tribunais superiores, o que pode demorar anos. E para conversar sobre o tema, o entrevistado desta edição do Palavra Aberta é o deputado Capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas. Bem-vindo, deputado, Capitão Alberto. Bom, deputado, a comissão já realizou diversos debates. Eu queria que o senhor falasse para a gente qual a expectativa agora, como é que vão ser os trabalhos, a previsão de votação. Essa PEC ela é impactante na questão judiciária como um todo. Ela não vai tratar apenas de uma questão penal, mas em toda a reforma judiciária, tanto administrativa como trabalhista. Muitas vezes um trabalhador demora anos e anos também para ter o seu julgamento, né, de repente a sua rescisão, questões cíveis, questões administrativas, uma morosidade muito grande. Foi até bom no judiciário recordar, porque está se tratando quase sempre da questão penal, não é isso? Então a questão penal é uma das áreas que vai ser alterada, mas não é apenas a questão penal. A questão penal chamou muito a atenção porque nós tivemos a Operação Lava Jato, onde vários poderosos foram presos, empresários, políticos, e com a decisão do STF causou um prejuízo enorme em termos de sensação de justiça, né? Ao ver esses poderosos sendo liberados, e não só os poderosos, homicidas, estupradores, o DEPEN dá um número em torno de 85 mil presos foram liberados pela decisão do STF, que é uma decisão que ela veio mudando durante a Constituição. E agora o Congresso tem que fazer a sua parte. Onde há esse contencioso, o Congresso tem que legislar, assumir o seu papel e não deixar esse papel para o Supremo Tribunal. Agora, deputado, essa proposta já vinha sendo debatida há alguns anos na Casa e com a decisão do Supremo antes, ficou-se aquela hipótese, por que o Congresso não decidiu antes para não haver essa decisão do Supremo? Como é que está o humor agora para que seja votada? Está sendo criado um consenso na Casa, porque o povo clama uma definição do Congresso, uma definição da justiça brasileira. Ninguém aguenta mais impunidade. Eu cresci escutando que só quem vai para a cadeia é o pobre, o rico nunca vai preso. Sempre cresci escutando isso a maioria dos brasileiros escutam também. E a gente precisa mudar essa imagem do nosso país. E essa PEC vem mudar essa imagem, porque só quem tinha condições de pagar grandes advogados que tinham acesso aos tribunais superiores. O pobre realmente não tinha acesso e ele cumpria a pena na primeira ou na segunda instância. E os ricos tinham essa protelação. Casos conhecidos que aterrorizaram o nosso país de demora, muitos casos até caíram no esquecimento ou até extinguiram-se a pena na demora do julgamento. Sempre tem um recurso centrado, diversos embargos declaratórios, por exemplo, no STF, isso protela tanto que chega até extinguir a penalidade. Isso é um absurdo que a gente não pode aceitar mais. Agora, deputado, os que são críticos à prisão em segunda instância, eles dizem que ela é inconstitucional, porque pode ferir os direitos individuais dos cidadãos. Como é que a senhora avalia essa... Perfeito. A Constituição, ela fala que na coisa julgada, que você só pode ser condenado após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, ele não fala em qual instância e a Constituição também não diz o que é essa coisa julgada. Nós precisaríamos de uma legislação infraconstitucional para definir o que seria essa coisa julgada, porém, a PEC, ela também já resolve esse problema. Ela diz que o trânsito em julgado, que a Constituição fala, acabaria-se na segunda instância. Né? Que o trânsito em julgado acabaria-se. Então, nós não teria mais os recursos extraordinários e nem os recursos especiais. Então,
você estaria respeitando a presunção de inocência, a presunção de não culpabilidade. Então, essa PEC, ela é muito abrangente, ela resolve essa questão desse contencioso, se poderia ser transjulgado, se poderia cumprir a pena a partir da primeira, da segunda instância, resolve qualquer tipo de discussão. E esse é o papel do Legislativo, fazer uma lei clara, precisa, eficiente. Só uma última pergunta, então, quanto à tramitação, porque uma proposta de emenda à Constituição, ela requer 2 votações, com quórum alto. Qual a expectativa nesse ano de ser votada aqui no Congresso? Hoje teve uma audiência pública com o autor intelectual dessa PEC, o ministro César Peluso, e nós enxergamos ali um consenso, tanto da esquerda como da direita. Apesar de alguns detalhes que podem ser ajustados, como a questão temporal. Por exemplo, esses poderosos que foram liberados com essa decisão do STF, vai servir para eles ou vai servir só para os novos? Então está se caminhando para que essa mudança na legislação sirva só para os novos processos. Os processos antes da mudança da PEC vão continuar com a legislação anterior. Então tem esse contencioso ainda para ser debatido ainda na comissão especial. Mas há um clamor da população que tem cobrado o Congresso que tramite o mais rápido possível a prisão em segunda instância. As redes sociais estão cobrando muito. Toda entrevista que eu participo sempre me perguntam sobre a prisão em segunda instância. Então a gente tem que fazer a vontade do povo brasileiro. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço, estão sempre às ordens do povo brasileiro e, em especial, do amazonense. Eu conversei sobre a prisão em segunda instância com o deputado Capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.